Olá! Olha a gente aqui novamente no nosso canal Segue a Tua História. Hoje a gente vai falar sobre relacionamento. Então, pessoal, hoje a gente vai falar um pouco sobre relacionamento, né? É uma coisa, né? Como que tá sendo o nosso relacionamento? O que eu represento para o outro? Eu sou um modelo? Eu sou uma inspiração? O que eu sou para o outro? Como que eu me relaciono? E aí eu vou falar mais na questão da relação de parceria, né? De casamento, de relacionamento amoroso, né? Mas que, claro, que sempre tem uma base para qualquer tipo de relação. Hoje em dia, nesse mundo tão confuso, né? Que vivemos, e às vezes vamos para uma relação sempre esperando algo e querendo substituir coisas, né? Faltas que nós temos em nós mesmos, sempre assim, né? Queremos achar alguma coisa, uma válvula de escape, alguém que camufle ou que conforte as nossas feridas. Pensem bem, se não é isso. Então, eu vivo alguns conflitos dentro de casa e tudo mais, geralmente quando eu moro com meus pais, e aí assim, eu não vejo a hora de poder sair de casa, de encontrar uma pessoa, ou não, e vou embora para mim poder seguir minha vida, não é verdade? Não é assim que acontece? Então, na verdade, o que eu gostaria de conversar com vocês é que todos nós temos as nossas feridas, né? Temos as nossas mazelas, as nossas dores internas, os nossos sentimentos que não são tão adequados assim, que fazem a gente sofrer. E claro, a gente sempre quer correr fora, fugir disso. A gente não é preparado para sentir a dor, né? Nós sempre tentamos dar uma escapada. E olhar para a dor é uma coisa muito difícil. É muito complicado. E aí, claro, que para mim falar sobre relacionamento e relações, eu tenho que falar também sobre a questão da dor, porque ela existe, é real. E às vezes, gente, eu conheço pessoas, mesmo assim, que se casaram justamente para fugir da casa dos pais. De fugir da relação tumultuada com aqueles pais, ou porque eles não gostavam de estar lá dentro da casa, então a única forma que eles tinham era casar. Olha, gente, que coisa maluca, né? E aí você pode me falar, Selma, mas isso era em outros tempos, né? Hoje em dia não é mais assim, se eu quero sair, eu saio, se eu quero ter minha independência, se eu trabalho, será, gente? Será? Ainda é assim. Ainda a gente encontra mulheres e até homens que saem de casa para fugir de um controle, de alguém que mande, enfim, né? Só que assim, eu quero sair do controle da minha mãe, mas eu vou me relacionar com uma pessoa e lá eu também vou ser comandado por aquela pessoa que eu escolhi. Geralmente acontece assim. Então, gente, quando a gente fala em relacionamento, a gente sempre tem que entender quem nós somos primeiro, né? Quais são as nossas dores, quais são as nossas feridas, o que realmente mexe comigo, o que não me deixa bem, né? E como que eu saio desse processo? E quando eu, claro, busco uma pessoa, essa pessoa, logicamente, vai ter que ter uma compatibilidade comigo, né? Eu vou ter que ter uma relação, alguma coisa que ameniza, alguma coisa que harmoniza. Mas só que cada um de nós tem que ter a sua individualidade, para que juntos, né, quando realmente montamos e vivemos a relação, juntos vamos traçando objetivos e melhorando a situação e trazendo outros elementos para a nossa vida, projetando esse futuro, né? Porque o passado, o que passou, existe, né, para que a gente projete de uma outra forma o futuro, que é algo que a gente ainda não sabe nem se vai ter. Por isso, esse presente, essa relação atual, no real, no aqui e agora, ela tem que ser o mais harmonioso possível. Harmonioso no sentido de que eu consigo ter diálogo, que eu consigo ter troca, onde cada um vai viver a sua individualidade, mas juntos vão se somar para chegar a objetivos comuns. É assim que deve rolar.
É assim que tem que acontecer. No casamento, Nossa Senhora, sempre assim. Porque quando um quer dominar o outro, quando um quer, vamos dizer assim, tem até uma terapeuta que fala assim, quando um abençoa a minha ferida, quando um abençoa a minha dor, ai, né? Então eu sempre vou juntar com pessoas que querem abençoar a minha dor, mas tudo bem, abençoar a minha dor para mim poder sair dessa dor e seguir em frente, né? E não abençoar a minha dor e ficar ali acalentando as dores e as feridas que eu tenho no meu coração. Eu tenho que sair disso. E para mim sair, eu tenho que enxergar quais são as feridas. O que não está funcionando bem? O que eu aprendi com a minha família sobre relações? O que eu aprendi sobre o amor? O que é amor verdadeiro? Será que os meus pais transmitiram isso para mim? Será que eu vivi e senti relações saudáveis com eles? Como que foi o casamento deles? Como que eles se conheceram? Quando eu nasci, foi muito bom? Foi alguma coisa planejada? Não foi planejada? A vida continuou legal? Ou não foi um tumulto? Eu só atrapalhei? O meu pai sumiu da relação e só ficou minha mãe. Aí minha mãe se lamentava e sofria, e eu era uma carga, eu era um peso. Enfim, essas histórias, viu? Porque isso vai refletir comigo lá na frente, quando eu casar. Porque o que eu tenho de experiência de amor? O que eu sei? É o que eu vivi e o que eu experienciei com os meus pais, não é verdade? É a primeira relação que a gente conhece. E às vezes a gente pode ter uma relação difícil e tumultuada, e depois eu vou levar lá para frente o que minha mãe falava. Ai, não existe amor, né? Casamento é muito pesado. Ai, casamento é uma droga. Quantos não ouviram falar isso? E a gente vai ter que perpetuar essa questão doentia, essa questão que foi mal resolvida para todo sempre, quer dizer que eu vou ter que ser escrava disso? Jamais, né? Então, cada situação tem um contexto e a gente tem que perceber isso. Por isso que a gente fala, a gente tem que olhar para as nossas sombras, né? Eu não falo que a nossa vida é luz e sombra, luz e sombra. Quais são as sombras que tem na minha vida? Quais são as experiências que eu tive? Como que eu me relacionei? E como que eu me relaciono com as pessoas, com meu marido, com os meus filhos, com os meus amigos, no meu trabalho, enfim, na minha comunidade. Isso é uma coisa ampla demais, né? E aí a gente fecha e fecha na relação marido e mulher. Então, se a gente não consegue ter essa harmonia entre o dar e o receber, e a gente não consegue olhar para essas coisas que nos machucam e às vezes nesses conceitos que não são os melhores, né? E se a gente não tem a possibilidade de uma troca saudável com o meu companheiro, com o meu marido, onde eu também vou aprendendo e vou crescendo e vou melhorando o meu estar, a minha vida, o que será de nós? Que raio de relação será essa? Que relação verdadeira eu vou ter? Então, gente, a gente sempre tem que buscar o melhor, né? Nascemos para ser felizes, nascemos para ter relações duradouras. O casamento tem que ser bom, tem que ser algo que a gente vibre com ele. É bom estar com o meu companheiro, né? É uma pessoa que me faz bem. Isso é um verdadeiro casamento, né? Não é uma coisa distante, não é uma foto linda de Doriana lá na parede. Tem que ser vida real, né? Onde cada um do casal, né? Cada casal e cada uma pessoa deste casal é pessoa e consegue ter a sua posição e consegue avançar nisso e consegue melhorar e consegue curar suas feridas. E só consegue curar as feridas quem olha para as feridas. Só cura a dor quando eu olho para a dor. Se eu não sei nem porque eu tenho dor, como é que eu vou curar isso? Não é verdade? E aí, como é que eu quero projetar no meu companheiro, no meu marido, que ele me ajude a curar, se nem eu sei a cura que eu quero? Se eu não sei nem a dor que eu tenho? Então, isso é muito sério.
E às vezes a gente transfere para o outro a cura do meu problema. E o meu problema é meu. Só quando eu tenho consciência disso é que eu vou conseguir levar isso adiante. É assim que funciona. Isso no casamento, como em qualquer relação. E olha, viu, gente? O ser humano nasceu para ter relações. O ser humano não nasceu para viver sozinho. Então a gente sempre busca relações. Faz parte da nossa natureza, né? Então, é claro que a nossa base familiar influencia, mas ela não pode ser definitiva. Ela só será definitiva se eu não enxergar, né, as relações doentias que acontecem em toda a família, em toda. Então, se a gente consegue ter esse olhar, as coisas fluem, não fluem? E é o que eu digo, sempre há tempo, é possível. E às vezes a gente encontra casais que já querem terminar os casamentos, querem não dar mais e acham que a relação é muito confusa, muito tumultuada. E às vezes não é. É justamente porque você não quer olhar para suas feridas e você quer transferir para o outro o poder da cura de algo que você tem que resolver com si próprio. Pensem nisso. As relações sempre são muito fortes e elas impactam muito na nossa vida. Então vamos seguir adiante e vamos acreditar, porque sempre é possível, né? Quando a gente se abre, quando a gente está disposto a seguir e curar as nossas feridas. Pensem nisso e eu espero que vocês tenham gostado desse nosso vídeo, que foi uma pitadinha, né? Um bocadinho só do que são relacionamentos, que a gente vai aprofundando, tá bom? Não deixem de dar o seu like, é muito importante, não custa nada e eu conto com a colaboração de vocês, dando like e, claro, né, se inscrevendo no canal, quem ainda não está inscrito. Valeu e até domingo. Segue a tua história.